Bom dia, meninas! Sejam bem-vindas para mais uma aula. Hoje a gente vai aprender a fazer uma peça super legal e super fácil, que é essa carteirinha. Olha, ela tem um botãozinho tic-tac aqui. Aqui ela tem os espacinhos para colocar os cartões. Aqui tem um bolsinho para pôr moeda. Aqui dentro dá para guardar um dinheirinho, olha, aqui atrás também, tá? É uma carteirinha fácil, rápida de fazer e ótima de venda, porque cabe aí todas as coisinhas que a mulher precisa para uma saída rápida, ir ao mercado, alguma coisa assim, e não quer levar bolsa, tá? Ela é bem fácil de fazer e vai ter molde para vocês baixarem e fazerem os cortes dos materiais, tá? Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa para iniciantes. Já vou adiantando para vocês que aqui na descrição do vídeo tem um link para baixar o molde da aula de hoje, tá? Então tá aí o moldezinho gratuito da aula de hoje para vocês e eu já vou explicar como a quantidade de cada material vocês vão cortar, tá? Então assim, ó, vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre os cortes, tá bom? Ó, como eu disse, o link para fazer o download do molde tá na descrição do vídeo, tá bom? Vocês vão baixarem o molde e vai imprimir. Se você não tiver impressora, é só dar uma olhadinha nos moldes que tem todas as medidas, você pode desenhar, você não vai ficar sem fazer, por conta da impressão, tá bom? Então, primeiro passo, imprimiu o molde ou desenhou o molde a partir das medidas, vai recortar todas as partes, tá bom? O recorte, gente, é em cima desse risco preto, não precisa da margem de costura, tá? Então, você recorta em cima do risco preto todas as partes do molde, tá? Ó, recorta tudo bonitinho. Eu vou recortar apenas esse para poder explicar para vocês que esse é o bolso do cartão, para me explicar como que a gente vai trabalhar com ele, tá? Então, vou cortar aqui para vocês verem como é. Vou pegar, a gente sempre usa uma tesoura que não é a nossa tesoura de tecido, tá? Tem que ser uma tesourinha que você deixa aí só para cortar papel, para não estragar a tesoura de tecido. Então, eu vou recortar aqui. A gente vai fazer isso com todas as partes dos moldes, tá bom? Eu aqui recortei só esse para vocês verem e também para me dar explicação sobre esse bolsinho, tá? Então, é o seguinte, ó. Esse aqui eu vou reservar que eu vou falar dele já já. Eu sempre gosto de começar falando pelo corpo da peça. Se tem uma dica que eu já posso dar para vocês hoje, sempre começam a cortar a peça de vocês pela parte do corpo, tá? Porque geralmente o corpo é onde vai um pouco mais de tecido, então assim vocês podem posicionar no tecido bem certinho e não ter perigo de faltar pro corpo, tá? Essa aqui é uma peça bem pequena, então o molde do corpo da carteira vocês vão cortar 2 vezes no tecido, tá? E uma vez na manta R2. Aqui a manta R2 eu já estruturei em uma das partes do tecido, tá bom? Passei o ferro quente para poder grudar. Aqui essa manta R2, para quem não conhece, ela tem resina, que é uma colinha, que quando a gente coloca o tecido e passa o ferro, essa cola ela derrete e adere no tecido, gruda no tecido, que facilita a costura, tá? Uma coisa muito importante é que essa cola, quando cola no tecido, ela é temporária, tá, gente? Não é permanente, tá bom? É só para facilitar mesmo na hora da costura, tá? Então, uma das partes vocês vão passar na manta. Então, essa é a parte do corpo, tá? Aí, no molde vai ter a parte do bolso, que aqui eu cortei 4 vezes no tecido aqui, que é esse poeirinha lindo, marsala. Então, 4 vezes eu cortei nesse tecido, tá? E 2 vezes em algum estruturador que vocês tiverem aí, que aqui eu tô usando o TNT 80. Pode ser também o feltro, a entretela, o que vocês tiverem, tá? Então, tá aí, ó. TNT vai ser 2 vezes, uma para cada bolsinho, tá? Esse bolsinho, gente, só explicando, ele é esse que no molde tá escrito bolso principal, tá? O outro, ele é um pouquinho menor, ele é o bolso de tela, que a gente escreveu aqui, e entre parênteses, porta-moeda, tá? Então, esse bolso menorzinho para porta-moeda, eu cortei uma vez na telinha vôlei, ó, que é essa telinha,
tá bom? Quem não tiver a telinha pode usar o plástico cristal também, tá? Fica super certo. Eu gosto de usar a telinha porque eu acho que valoriza bastante a peça, tá? Então, uma vez só no material que for do porta-moeda. E agora sim a gente chegou na parte dos cartões, que é aquele moldezinho que eu recortei. Aqui no molde tá até escrito, olha, observe, dobrar. A gente vai dobrar no sentido aqui, ó, ele tá posicionado em 11 centímetros assim e 9,5 assim. A gente vai dobrar nessa posição, ó, nos 9,5. Assim fica 11, tá? Ó, tá bom? Essa dobra eu tô só mostrando no papel, mas a gente vai cortar, riscar no tecido ele inteiro. Aqui, ó. Eu cortei 3 vezes, ó. 1, 2, 3, tá? Eu fiz assim pra ficar um composê legal. 2 marsala e 1 estampadinho, tá bom? Esse estampadinho eu vou pôr no meio, igual eu fiz esse daqui, eu acho que fica bem bacana, ó. Foi nesse que eu fiz? Não, nesse eu não fiz. Ah, fiz sim. Olha lá, eu pus um de bolinha, um de coração e um de bolinha, tá vendo? Aí ficou assim, divididinho. Eu acho que fica bem legal essa proposta, tá? Quem quiser seguir aí. Aí, é aqui que vai acontecer a dobra, tá bom, gente? Que no molde tá escrito, observe dobrar, tá? Na posição assim, ó, 11 centímetros por 9,5, a gente vai dobrar, tá? Pra poder fazer bem certinho. Dobra bem certinho ao meio, juntando aqui, ó, pontinhas com pontinhas, tá bom? E se quiser, pode passar o ferro só pra vincar, ou então vocês passam a unha e ele ficou assim. A gente vai fazer isso com os 3, tá? Ó, com esse e com esse. Só lembrando mais uma vez que o comprimento dele aqui, depois de dobrado, fica com 11 centímetros mesmo, tá? Então, essa é a parte do porta-cartões. Aqui nesse porta-cartões, gente, eu não vou pôr nenhuma estrutura, porque o meu eu fiz sem estrutura, eu acho que ficou legal só com 2 camadinhas de tecido, tá? A gente vai precisar também de um pedacinho de zíper, que vai ser pra colocar na telinha, tá? Ele tá até bem maior, vou cortar um pouquinho. Aí, depois que eu cortei, ele ficou com 15 centímetros, que ele vai nessa beiradinha aqui, tá bom? O cursorzinho, que aqui o que eu tô usando é esse de coração, super bonitinho. Ah, nessa carteira eu tô usando o zíper e o cursor número 3, tá bom, gente? Que fica mais delicadinho por ser uma carteira pequena. Quem adquirir o kit no site vai receber o zíper e o cursor em número 3, tá bom? Que é desse coraçãozinho aqui. E o viés, que a gente vai usar pra fazer o acabamento. Aqui eu tô usando esse... Ele é tipo um marsala, ele não é vermelho forte. Na câmera ele tá parecendo vermelho, mas ele é mais escurinho um pouco, é tipo um vinho, tá? Então esse é o viés, tá bom? Então isso é o que a gente vai usar pra fazer a nossa peça, tá? Deixou tudo cortadinho, a gente vai começar a costurar. Deixa eu desocupar aqui. Pronto, vou ligar aqui a máquina de costura. Essa daqui é a Jack A4, tá bom? Uma máquina industrial, mas também dá para iniciantes porque ela tem controlador de velocidade, tá, gente? Você pode costurar até mais devagar do que uma máquina doméstica. Então, para iniciante, tá ok. Além do que ela vai te auxiliar em fazer costuras com camadas, você vai costurar super tranquila. Fora as funções que ela tem, que é o corte de linha, levantamento de calcador, costura programada, ela tem um painel eletrônico com várias funções. Quem quiser fazer um orçamento, tirar dúvidas, eu deixei aqui na descrição do vídeo o contato do Maurício Armindo, que é o meu parceiro de máquinas, tá? Entre em contato com ele comprando qualquer máquina com ele, dizendo que foi minha indicação, você vai ganhar 5 dos meus projetos de aulas pagas, tá? Bom dia quem tá chegando, só uma paradinha aqui para responder um pouquinho os comentários, tá? Estou fazendo com você, a Márcia Prado, que legal. Carmen, a largura do viés, esse viés é aquele de 25 milímetros, que equivale a 2,5 centímetros.
tá? É aquele mais larguinho. Geralmente, os tradicionais ou tem esse mais largo ou estreito. Nas minhas aulas, eu sempre tô usando esse aqui, que ele é mais largo, de 25 milímetros, tá bom? Aline, consigo no lugar da tela vôlei costurar tecido? Consegue. O bolsinho aqui, quem quiser fazer de tecido, pode fazer. E ela perguntou também se dá para usar o zíper normal, já com o cursor, né? Aquele que a gente compra que não é de metro. Pode usar também, gente. Como eu sempre digo nas minhas aulas, vocês podem usar o que tem em casa, o que tem mais fácil. Só não pode deixar de fazer, né? Então tá aí, falei sobre a máquina, eu vou ligar ela agora. Ela é aquela máquina que fala. Olha, quando a gente liga, ela fala, olha só. Olá, bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Deixa eu arrumar os comentários. Então, olha só que legal. Ela fala todas as funções, quando a gente aperta no painel da máquina, ela fala o que aquele botão tá fazendo, ó. Diminui a velocidade, diminui a velocidade, aumenta a velocidade, diminui a velocidade. Viu? E todos os outros botões ela também fala. Eu acho bem legal porque você não vai ter perigo de configurar ela de alguma maneira errada, tá? Também tem o controle de luz, que vocês estão vendo que aqui a luz tá bem forte. Ela tem um botãozinho aqui dentro, ó. Tem gente que tem a Jack e não sabe que tem um botãozinho porque ele é super discreto e pequenininho. Aqui do lado de dentro da máquina, essa luz tem 3 estágios. A gente aperta uma vez, ela fica média, mais uma vez ela fica bem fraquinha e mais uma vez ela desliga, tá? Nos vídeos eu gosto de deixar desligada, que eu acho que fica mais fácil. Essa máquina é um sonho, né, gente? Então é isso aí, vamos começar a costurar. Aqui eu vou começar pela parte dos bolsos de cartões, que a gente já dobrou os 3. O que eu vou fazer aqui nele? Eu vou passar uma costurinha na beiradinha da dobra, né, aqui onde eu dobrei. Eu vou passar uma costurinha de pesponto na beiradinha dos 3, tá bom? Deixa eu travar a rodinha da máquina. Ai, agora travou. Então, vamos lá, ó. Então, ficou assim, ó, tá? Costuradinha aqui. Vou deixar posicionadinha aqui, a gente vai usar já já, tá? Agora, a gente vai pra parte dos bolsos maior, que no molde tá escrito bolso principal. Agora, a gente vai começar, vai preparar aqui a parte do bolso, que é o bolso principal, que tá escrito no molde, tá? O que eu vou fazer? Coloco uma parte de tecido, coloco o meu estruturador no meio, prestando atenção para pôr pontinha com pontinha aqui, e coloco outra parte, tá? Bem certinho. Desse jeito, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, só na parte reta, bem na beiradinha, só para segurar os materiais. Aí, passei nesse, a mesma coisa eu vou fazer com o outro, tá? Tecidinho. Ó, tem gente pela primeira vez, Mimos da Lu pela primeira vez. TNT. E o outro tecido, tá? Ó, passei a costurinha aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Em um deles, a gente vai posicionar a parte dos bolsos, tá? Dos bolsinhos de cartões. Esse aqui, desses bolsinhos de cartões, vai ser meio que por noção, tá? Primeiro vocês posicionem os 3, ó, antes de costurar. Analisa se tá um espaço legal. Ó, posiciona. Olha só, o meu ficou legal assim, eu vou medir para vocês qual a distância que tá de um para o outro, essa distância aqui. Deixa eu só achar a régua. Um 1,5 centímetro, tá bom? 1,5 centímetro. Então, vamos lá. Vou tirar esses dois de baixo, eu vou posicionar assim para vocês enxergarem melhor.
A Cleide tá aí pela primeira vez, seja bem-vinda. Ó, o primeiro bolsinho a gente posiciona um pouquinho abaixo da beirada, tá? Aqui tá a beiradinha, que a gente passou a costurinha. Aqui vai ter, eu acho que, vamos ver quantos centímetros? 1,5 centímetro, tudo 1,5 centímetro. Então, conta 1,5 centímetro da beiradinha pra baixo, posiciono o primeiro bolsinho bem retinho, tá? E vou passar uma costurinha aqui nessa parte de baixo. Como aqui tá tecido em cima de tecido da mesma cor, não vai dar pra ver, mas no próximo, que é branquinho, vocês vão entenderem melhor, tá? Ó, ele ficou assim. Agora sim vai dar pra vocês verem melhor. Vou pegar aqui o próximo bolsinho, esse que tá com os coraçõezinhos pra cima. Então, pega a minha régua de novo. A partir da beiradinha desse primeiro bolso que eu coloquei, eu vou medir 1,5 centímetro e posiciono o próximo bolsinho. Ó, aqui nesse clarinho vai dar pra vocês verem melhor. Olha só, essa distância é 1,5 centímetro, posiciona o bolsinho e a gente passa uma costurinha aqui nessa beiradinha, tá? E agora a gente vai pôr o último bolsinho. Esse ele tem que ficar bem na beiradinha aqui, tá? Posicionou ele, a gente vai passar a costurinha embaixo. Já vou aproveitar, fazer a curva e subir aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar pra mostrar pra vocês, senão vocês não entendem, ó. Passei a costurinha embaixo, certo? Agora, eu já vou aproveitar e passar a costurinha nas duas laterais, tá? Quem quiser arredondar aqui, ó, porque ficou retinho, tá vendo? A gente pode arredondar seguindo o arredondado do molde do bolsinho, ó. Pronto, arredondei. E agora, a gente vai passar a costurinha em toda a volta aqui. Olha só. Deixa eu tirar essa beiradinha branca. Então, ficou assim. Agora, eu vou pegar um pedacinho de viés aqui, olha, da largura do bolsinho pra gente fazer o acabamento aqui de cima, né? Porque aqui ainda tá sem acabamento, que é essa beiradinha aqui, ó. Então, cortei um pedacinho de viés, ó, vou dobrar. Posiciono aqui, ó, viezinho tá aqui, dobrei, eu vou posicionar ele aqui e passar a costurinha pra fazer um acabamento. Então, olha só, esse bolsinho tá pronto, a gente vai reservar, porque agora a gente vai fazer o bolsinho do porta-moedas, tá? Então, vou pegar a minha telinha ou plástico cristal, que vocês forem usar, tá bom? E vou cortar um pedacinho de viés aqui no comprimentinho do bolso, ó. Que é de 11 centímetros o bolso. E vou fazer o mesmo esquema, ó. Vou dobrar o viés. Ó. E vou posicionar ele aqui na beiradinha da tela. Esse tecido tá lindo, né, gente? Olha que fofinho. Tecido novo lá no meu site, disponível para quem quiser adquirir. Passei o viés aqui na beiradinha. Tiro as duas pontinhas que ficou aqui sobrando, tá? Agora eu vou trocar o calcador da minha máquina. Deixar assim. Coloquei o calcador para zíper. Então, o que eu vou fazer agora? Pus o viezinho aqui na tela, vou pegar o meu pedacinho de zíper, tá? E eu vou posicionar esse viés que eu pus na tela em cima aqui, ó, da beiradinha do nylon do zíper, tá? Bem assim, ó. E aqui eu vou passar uma costurinha na beiradinha desse viés, eu vou passar... Passei aqui, tá? Ó, o que a gente vai fazer? Posicionar em cima do bolsinho, porque o viés a gente tem que pôr junto com o bolso de trás. Então, o que eu vou fazer? Vou passar uma costurinha primeiro, de segurança, depois a gente põe o viés, tá?
Então, ó, passei uma costurinha de segurança aqui, eu vou tirar esse pedacinho de TNT que tá em excesso aqui, ó. E agora sim eu vou pegar um pedaço de viés e colocar aqui fazendo acabamento. Ó, passei a costurinha aqui no viés, ó, já vou aproveitar e passar a costurinha aqui embaixo, bem na beiradinha, tá? Só pra segurar essa telinha no bolso. Acertei toda a telinha e já tirei aqui também o excesso de zíper, tá? Então, olha, a gente chegou nesse ponto onde os dois bolsinhos estão prontos, né? E a gente vai posicionar no corpo, tá? Eu vou virar só um pouquinho pra cá pra mostrar pra vocês. Aqui é o corpo da peça que eu disse no começo da aula, que é um tecidinho que eu estruturei na manta R2, tá bom? Eu vou virar pra mim só para os coraçõezinhos não ficar de ponta cabeça, vou posicionar e viro pra mostrar pra vocês. Como que eu vou fazer aqui, gente? Um bolsinho eu posiciono de cá. E o outro bolsinho eu posiciono de cá. Pera aí, deixa eu tirar esse excesso de TNT aqui que tá me incomodando. Aí. Ó. Nesse momento, a gente presta bastante atenção nesses dois viés aqui dos bolsinhos. Eles têm que ficar bem retinho. Porque se ele ficar tortinho, aparece muito quando a pessoa abre a peça. E esse tipo de capricho aqui, ó, no acabamento, conta muito quando você vai mostrar a sua peça para um cliente, tá? Então, posicionei bem retinho, vou pegar os alfinetes e a gente vai alfinetar esses dois bolsinhos aqui no corpo, tá bom? Então, olha só. Posicionei, coloquei o alfinetinho. Ai, tá ficando tão fofinho, gente. Eu adorei esses coraçõezinhos, olha só. Junto com esse tecidinho marsala ficou lindo, né? Agora eu vou passar uma costurinha em toda a volta. Essa costurinha que eu vou passar agora é na beiradinha, tá? De segurança. Sempre quando vocês escutarem alguém falar, agora a gente passa uma costura de segurança, é na beiradinha. A não ser que a professora fala que é para dar um pé de máquina, alguma coisa assim. Mas nas minhas aulas, sempre que eu falar, agora dá uma costura de segurança, vai ser sempre na beiradinha, pra gente não tirar o tamanho total do molde, tá? É só pra segurar mesmo o bolsinho aqui no corpo, tá bom? Vou colocar o ferro para esquentar, olha, os bolsinhos já ficou todos posicionados. Agora o que falta é a gente posicionar o outro tecido aqui, passa o ferro e fazer o acabamento com o nosso lindo e amigo. Gente, vou dar uma dica para vocês, ó. Preste atenção que eu já errei muito nisso. Aqui tem um cursor, ele tá bem aqui. Aqui tá mais gordinho. Sempre quando vocês forem passar o ferro, aonde o cursor tá, não passa o ferro em cima, porque ele vai ficar pretinho, vai ficar escurinho. Quero ver quem já passou por isso, conta pra mim. Aline, já aconteceu comigo. Vamos ver aí se alguém já percebeu isso. Já aconteceu muito comigo, principalmente em tecidos clarinhos, como esse. Então, o que que eu fiz aqui? Tô vendo onde tá o cursor? Eu passo de cá, aí, ó, o cursor tá aqui. Eu passo na beiradinha de cá e de cá, mas eu não passo aqui em cima onde tá o cursor, tá bom? Porque pode deixar escurinho o tecido e aí não fica legal. Às vezes depois até pode sair passando uma aguinha em alguma coisa, mas eu não gosto muito, às vezes acaba danificando. Ah lá, a Fernanda já fez, né? Deixa eu pôr aqui. Então, ó, passamos o ferro. Agora, vou passar uma costurinha, mais uma costurinha na beiradinha em toda a volta para segurar essa segunda parte de tecido, tá?
Olha bem certinho se não ficou nenhum pedacinho sem costura, tá? E aí, agora eu vou refilar, olha só, aqui que nem ficou uma beiradinha grande. Aí agora a gente faz o último acerto antes de finalizar, tá? Tirando todo excesso, todos os rabicozinhos de manta que tá pendurado aqui. O que tiver de zíper, tá? Porque agora a gente vai fazer o acabamento com viés e precisa ficar bem certinho. Se a gente deixar muita rebarba, fica grosseiro o acabamento com viés, tá? Então, nesse momento é a hora do acabamento. Então, a gente precisa sempre caprichar, tá? O acabamento diz tudo numa peça. Olha só o tanto de sujeirinha que tá saindo aqui, tá vendo? Pra ficar bem limpo, né? As beiradinhas ficar bem limpinha. Para isso, vocês precisam ter uma tesoura afiada. Não precisa ser uma tesoura cara, mas ela precisa estar bem afiadinha, tá? Por isso que eu sempre falo, ó. A tesoura de costura é sagrada, a tesoura de tecido, aliás, que é essa daqui, a minha. E aí eu tenho essa azul, que eu uso para cortar papel e zíper, tá bom? Então, de tecido é só para tecido. Assim a gente não tem perigo de danificar ela, ó. Então, esse aqui foi toda a sujeirinha, todo o excesso que saiu da minha peça. Então, ó, gente, agora sim ela ficou bem certinha, tá vendo como ela já fica bem bonitinha quando a gente acerta direitinho? Ó, por dentro, tá? Tudo bem certinho. Antes de pôr o viés, agora vai ser o momento da gente... Tá de ponta cabeça, deixa eu ver, tá? Colocar a etiqueta, tá? Igual eu fiz nessa daqui. Ops, cadê? Aqui, ó. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Essa é a etiqueta de cetim, tá? É o estilo bandeirinha, que vai ser desse modelo que a gente vai sortear no final da aula, tá? Com a logo de vocês, do jeito que vocês quiserem. Então, a gente dobra ela assim. Aqui eu coloquei a minha logo, aqui atrás eu coloquei o meu canal do YouTube. Aí vocês podem pôr o telefone, alguma coisa assim. E vou posicionar aqui na peça. Essa etiqueta, quem quiser adquirir, etiqueta, caderno de pedido, tag... Quem faz é meu irmão e a minha cunhada, da Papelê Personalizados. Vou pedir para eles colocarem aí o contato para quem quiser adquirir. E aqui na descrição da live também tem o contato deles, tá bom? Então, eu vou virar para mim aqui, tá? Ela tá de ponta cabeça para vocês, só para mim. Deixa eu ver. Tá de ponta cabeça. Não, é assim. Aí, agora tá de ponta, tem que prestar atenção, né, gente, ó. Eu erro muito, já aconteceu muito eu colocar de ponta cabeça. Então, ó, assim, pra pôr a etiqueta certinho, tá? Então, eu vou pôr ela aqui na beiradinha, do lado de dentro. Vou passar uma costurinha. Ó. Tá? Aí fica os dois ladinhos, olha que bonitinho. Já tá linda. Agora a gente vai fazer o acabamento com o viés. Deixa eu pegar aqui. Desenrola assim um pouquinho dele, né? Dá pra gente puxar. Então, olha só, gente, pra gente começar a colocar o viés, eu vou cortar um pedacinho assim. Esse pedacinho eu sempre corto mais ou menos com uns 3 centímetros, que é onde a gente vai fazer o acabamento, tá? Uma dica, ó, pra começar a fazer esse acabamento com o retalhinho, a gente fecha a nossa peça e vê aonde vai ficar menos aparente. Por exemplo, eu fechei a minha peça, essa é a parte que vai ficar pra frente. Então, eu vou começar colocando aqui, ó, porque eu sei que vai ficar atrás, não vai ficar muito aparente, tá? Então, eu vou posicionar essa tirinha de viés aqui e vou passar uma primeira costura pra fixar, assim, ó. Daniele, sim, o que eu estou usando nessa carteirinha hoje é o zíper fino de número 3, tá bom?
E agora a gente vai começar a aplicar o viés. Gente, vou tentar dar um zoom para vocês verem da melhor maneira possível, tá? Aí. Acho que assim já dá pra ver, né? Assim tá bom? Acho que tá, né? Então, olha só. Recapitulando mais uma vez, esse viés que eu tô usando é o viés de 25 milímetros, que equivale a 2,5 centímetros, que é o mais larguinho que tem nos armarinhos e nas lojas. Lembrando mais uma vez que no meu site tem todas as cores de viés, se você quiser adquirir o rolo fechado, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Essa pontinha a gente tem que cortar retinha, a minha tá torta, ela tem que tá... Opa, tá torta de novo. Ela tem que estar bem retinha aqui. E essa parte eu vou posicionar bem no meio aqui, ó. Bem no meinho do retalhinho que eu coloquei. Para poder esconder o começo e o final do viés, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou vir costurando ele, ó, em toda a beiradinha da minha peça, acompanhando principalmente na parte das curvas, tá? Por exemplo, aqui nessa curvinha, ó, o viés, ele não pode entrar pra dentro assim, ó, e ficar essa beirada aqui, porque se ficar, a tua carteira vai ficar torta depois de pronta, tá bom? Então, a gente vem fazendo a costurinha e virando o viés, sempre acompanhando a beiradinha do material, da peça aqui. Ó, tá vendo a curvinha? Então, é assim que a gente vai fazer, tá? Vou virar aqui assim e vamos lá. Começando dando um retrocesso, tá? E aí, ó, é mais uma questão de manejo das nossas mãos, ó. De fazer as curvinhas bem certinho, devagar, tá, gente? Não tem quem coloque o viés rápido, porque se você fizer rápido, ele não vai ficar legal. Então, ó, é pontinho por pontinho, principalmente na curvinha, ó. Tá vendo? Já teve gente de me chamar e falar assim, nossa, Aline, eu acho que eu não sou boa no viés, eu demoro tanto pra colocar, e eu falo, então eu também não sou boa, porque eu não coloco o viés rápido, porque senão ele não vai ficar legal. A não ser nas partes retas, a gente acelera um pouquinho, mas nas partes arredondadas é sempre bom a gente ir devagar, tá? Ó, aqui eu já dei uma acelerada, mas na curva, ó, eu vou posicionar o viés beiradinha com beiradinha aqui no material, e a curva a gente faz devagar. Pronto, agora na parte reta a gente pode acelerar um pouquinho, ó. Deixando uma observação que quando a gente passar a costura aqui em cima do zíper, dá um retrocesso para dar uma reforçada, ó. Eu vou passar agora, ó. Deu um retrocesso, tá? Uma dica também, gente, o zíper fino, que é esse de número 3, ele é ótimo para quem tem máquina doméstica, aquelas máquinas que não são muito fortes, vocês vão ter mais facilidade, tá bom? No meu site tem zíper e cursor número 3, de várias cores. Tem até um kit, depois no final da aula eu mostro pra vocês. Um kit com todas as cores de zíper e vários cursorzinhos decorados, tá? Olha só como tá ficando e a gente já vai chegar no final. Eu vou passar no zíper de novo, vou dar o retrocesso. E aqui, ó, tá chegando aqui na emendinha, tá vendo? E eu vou cortar quando ele encontrar com a pontinha de onde eu comecei, tá? Então, pronto, ó. Olha como ficou. Tá bom? Aí aqui, ó, ficou certinho, mas de cá, cadê que eu tava vendo? Aqui, ó. Aqui, acabei entrando um pouquinho pra dentro com o viés e ficou uma pequena beiradinha, não sei se vocês conseguem ver. O legal é que não fique essa beiradinha, tá? Pra não alterar o resultado final, tá bom? Mas quando fica, eu não deixo, eu vou tirar com a tesoura, pra na hora de fazer o virado do viés, não me atrapalhar, não ficar grosseiro. Então, assim, ó, sobrou a beiradinha, tira a beiradinha, ó, tá?
Então, ficou assim. E agora, para rebater, a gente vai colocar todo esse viés pro lado de fora. Ó, para quem ficou na dúvida da etiqueta, ó, a gente costurou o viés e olha como ficou bonitinho, tá? A gente puxa ele todo pra cá. Acerta bem. Assim. E agora a gente vai rebater, ó. Aqui tem também a tirinha que a gente colocou acabamento. O que que eu vou fazer com essa tirinha? Eu vou dobrar a pontinha dela, ó. Deixa eu virar assim. Ó, dobra a pontinha e vou dobrar mais uma vez e ela vai fazer o acabamento. Deixa eu fazer um negócio direito, né? Que tá tudo torto, peraí. Aí. Ó. Nem vai aparecer que tem uma tirinha aqui, tá? Então, agora a gente começa rebatendo. Uma dica, gente. Para rebater o viés, não use o ponto muito apertado da máquina. Porque além de você ter dificuldade para a máquina puxar, principalmente se for máquina doméstica, não vai ficar um ponto legal. Então, sempre gosto aqui na minha máquina, gente, eu coloquei agora em 4 a largura do ponto, tá? E aí, a gente só vem rebatendo, ó. Não muito na beiradinha. Eu gosto de usar, ó, a chave de fenda para me ajudar também, ó. É uma boa a posicionar aqui. E agora, ó, para rebater, é bem devagarzinho, gente. Principalmente porque é uma peça pequena. Então, assim, não adianta ter pressa. Como eu disse no começo, é bem devagarzinho. Ó, eu vou até diminuir a velocidade da minha máquina para mim não errar nessa curvinha. Porque se a gente erra na curvinha desse lado de fora, aparece muito no resultado final. Diminui a velocidade. Então, ó, diminuir a velocidade da minha máquina. Lembrando que essa é uma Jack A4, tá? Quem quiser comprar com o Maurício Armindo, da Costura e Bordados, é só dizer que foi minha indicação para ganhar meus projetos pagos. Ó como ela tá devagarzinho agora, ó. Viu? Coloquei ela bem devagarzinha pra mim não errar nessa curva, tá? Aí você não precisa ficar com medo, ai, de apertar demais o pedal aqui e costurar. Então, é bem legal esse controlador de velocidade. Então, ó, nada com pressa. Vamos ver se vocês completam a frase. Quem tem pressa, o que acontece? Vamos ver aí o trocadilho. Deixa eu ver como é que é. Quem tem pressa, o quê? Come cru. É isso aí. Se você tiver pressa, não vai ficar um negócio legal, entendeu? Vai ficar cru, vai ficar... Aí, ó. Ó. Tá embaçando, ó. Tá? Deixa eu tirar o zoom, que eu acho que o zoom tá embaçando. Aí. Então, olha só como que ficou, gente. Aqui é a emendinha do começo e do final, tá? Então, olha. Cheio de linha aqui. Então, foi assim que ficou a nossa peça, tá? O que que vai fazer aqui agora, gente? Só colocar um botãozinho aqui. Eu não vou colocar na live porque... a minha matriz estragou, eu vou ter que comprar outra. Esse aqui que eu coloquei, gente, olha aqui o que que deu aqui. Saiu o meu botão, porque a matriz deu uma estragadinha também. Já faz, acho que uns 6 anos que eu uso a mesma matriz. Então, por isso, eu não vou colocar aqui na live, tá? Mas é só vocês colocarem um botãozinho, marcar bem o meio aqui, centralizado.
Deixa eu olhar pra vocês, né? Arrumar os cabelos. Marcar aqui, ó. Como é que marca? Ó, dobra, encosta curvinha com curvinha, marca bem aqui e coloca dos dois lados. Olha como que ficou nessa. Aqui e aqui, tá? Não fiz pose pro print. Deixa eu arrumar o cabelo, que tá meio... Pra vocês tirarem um print pra mim, ó. Ficou linda, né, gente? Ó, que lindo esse paninho, ó. Os dois de coração, olha que lindo. Quem gostou mais desse ou do branco?